dentro desse assunto de você ter relação sexual, no namoro, né, a gente entende que é fornicação. Quando a pessoa é casada e ela tem relação sexual com ou uma outra pessoa, é adultério. Sim. Digamos que o homem lá cometeu adultério ou a mulher, né? Normalmente isso é mais imputado ao homem, mas a gente sabe também que, né, Ocorre de ambos os lados. é ambos os lados. Aí o camarada procura o pastor ou o líder e tal para confessar. Só que ele não quer contar para a mulher dele. Ele procurou o pastor ou o líder, ou às vezes até o próprio líder acaba orientando, ou o pastor, não fala para sua mulher e tal, né? É certo ou errado? Ou vice-versa, a mulher procurou lá a líder dela, dirigente do ciclo de oração, ou procurou o pastor, mas se eu falar para ele ou falar para ela, qual o conselho que o senhor deixaria nesse caso? Olha, isso é muito, muito sério. É uma pergunta terrível. Eu vou contar Já uma... aconteceu isso? O senhor já pegou um casal e alguém pediu? Não, graças a Deus não. Mas eu ouvi uma história e eu vou contar para você, rapidinho. Quando eu estava ainda fazendo o curso teológico, 30, 40 anos atrás, o pastor contou a experiência de um pastor que ouviu uma confissão dessa natureza. Principalmente quando é pastor, né? Mas não era pastor, não. Não era pastor, era um membro da igreja. Um empresário, uma pessoa bem sucedida. E aconteceu essa fatalidade. Aí, fatalidade de descuido e caiu. E aí ele procurou o pastor e falou: olha, pastor, eu queria confessar uma coisa para o senhor, mas eu quero que o senhor me prometa uma coisa. Que o senhor não vai tornar isso público. Não vai contar para minha família. O senhor pode me disciplinar, me tirar a responsabilidade que eu tenho. Mas não conte isso para minha família. E o pastor falou: não, pode falar. Eu não vou falar nada a ninguém. E ele falou: aconteceu isso. O senhor fez isso? Aí, depois, publicamente, ele falou. Meu Deus. Para todo mundo. E aquele homem, a mulher não suportou, separou. Os filhos rejeitaram ele. Ele entrou em decadência, perdeu a empresa, perdeu tudo, virou mendigo e andou pela rua como mendigo durante anos. Um dia o pastor foi pregar numa cidade vizinha, próxima, sei lá, e desceu no aeroporto e tal, e estava andando em direção à igreja, alguma coisa assim, e um mendigo parou ele e disse para ele: o senhor me conhece? O pastor disse: não. Todo sujo, barbudo, despenteado, rasgado, fedorento. O senhor tem certeza que o senhor nunca me viu? Não, nunca lhe vi. Ele falou assim: mas eu sei quem é o senhor. Eu lhe conheço. E eu estou aqui, nessa situação, porque o senhor me prometeu uma coisa. Não cumpriu. E não cumpriu. O senhor prometeu que não ia tornar público a vida. E esse pastor disse: eu sei, quando eu chegar no céu, eu vou responder por essa vida. Então, é muito sério lidar com vidas, principalmente nessa questão do aconselhamento. É preciso ser um poço sem fundo. Se você prometeu que não vai falar, você tem que carregar para o seu túmulo com aquilo que você ouviu. Não importa o que foi. O importante é você ter a consciência de que você prometeu diante de Deus de ajudar aquela pessoa. Se você não tiver condições, não prometa. Eu já ajudei pessoas assim. E eu não coloquei a público. Era um outro tipo de pecado, não era na área sexual. Mas era uma coisa muito grave. E eu não abri a minha boca, ninguém soube disso. Então, é importante aconselhar. Em algumas partes é mais difícil do que pregar. É mais difícil do que dar aula de teologia. É aprender a tratar cada cristão
como um herdeiro de Deus, um cidadão dos céus. E não existe cidadão de segunda categoria no céu. Todos aqueles que estão na igreja, que são salvos em Cristo, são cidadãos dos céus. E no céu não há divisão de classe A, classe B, classe C, o mais rico, o mais pobre, não. Todos têm as mesmas prerrogativas. E nós temos que tratar o médico, o psicólogo, o engenheiro, o advogado, da mesma maneira, tratar também o auxiliar de cozinha, o empregado doméstico, o auxiliar de limpeza, tem que ter a mesma atenção, o mesmo compromisso, o mesmo carinho, o mesmo amor, para que as coisas funcionem. Pastor, para esse casal